Traders de sucesso estão cientes da exposição ao risco em cada operação e das recompensas esperadas. Antes de realizar uma operação, os conceitos fundamentais de risco e retorno no mercado de negociação são, em essência, bastante diretos. Envolve uma avaliação objetiva da quantia de capital que será comprometida e uma análise do potencial de recompensa em relação ao capital que está em jogo. O ideal é que uma operação seja executada apenas quando o ganho antecipado ou a recompensa projetada da operação estejam em conformidade ou superem o risco assumido. Entretanto, essa análise não é assim tão simplista. No vídeo de hoje, compartilharei como eu filtro minhas operações baseando-se em risco e recompensa, utilizando a ação do preço ou price action com o intuito de proteger e gradualmente aumentar a sua conta de trading. Por isso, antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E olha só, não deixe de participar da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Frequentemente, observamos traders complicando a perspectiva de risco e retorno, o que resulta em tomadas de decisão complexas e, por vezes, prejudiciais em suas operações. Um fator significativo nisso está relacionado à natureza subjetiva do componente de recompensa na análise. Dessa forma, abordaremos cada um desses aspectos agora. Começaremos discutindo a questão do risco nas suas operações. Isso é relativamente mais fácil e uma tarefa bastante objetiva para um trader determinar a porção do capital a ser arriscada em uma operação. Para a maioria dos traders, geralmente é uma porcentagem fixa do seu capital. Por exemplo, 1% ou 2% de risco por operação. Para alguns traders avançados, que entendem a probabilidade variável de sucesso para diferentes configurações de operações, o fator de risco pode ser definido em uma faixa. Por exemplo, de 0,5% para uma configuração de operação agressiva até 1%, ou 1,5% para uma operação conservadora de probabilidade mais alta. Obviamente, também haverá outros fatores a considerar, como a frequência de operações, o seu apetite individual por risco, a natureza da negociação e o acesso ao capital, ou seja, quanto dinheiro você tem disponível para operar ou investir. No entanto, não importa quantos fatores você considere nesse assunto. A tarefa de determinar o risco por operação geralmente é um processo direto, que você geralmente consegue entender por meio de um pouco de tentativa e erro básico. Agora, vamos examinar a perspectiva relacionada ao fator de recompensa, o qual costuma representar um desafio significativo para muitos traders que enfrentam dificuldades ao equilibrar o risco e a recompensa em suas operações. A complexidade associada ao aspecto de recompensa decorre da dificuldade prática que um trader enfrenta em prever antecipadamente o resultado de uma operação. Isso torna quase impraticável para estabelecer uma relação de risco para a recompensa objetiva para uma configuração de operação. Por exemplo, imagine entrar no mercado com um risco de 1% e encerrar a operação com uma recompensa de 2%. No entanto, tais métodos costumam ser empregados por traders que não têm um entendimento sólido dos desenvolvimentos do mercado e da ação do preço como um princípio central para suas estratégias de saída. No entanto, nosso nível de conhecimento é superior a isso. Portanto, optaremos por definir uma recompensa com base no movimento do preço. Dado esse cenário, como um trader pode assumir, de forma segura, uma proporção específica de risco para retorno em uma operação? O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente.
Há duas técnicas simples que podem ser usadas. Um método comum frequentemente empregado com sucesso por traders é a abordagem da primeira área de suporte ou resistência. Como o próprio nome indica, a primeira área de suporte ou resistência para uma operação seria o nível mais próximo que o trader acredita que possa possivelmente conter um movimento de preço, resultando no pior cenário em um ressalto desse nível. Isso coloca em risco a viabilidade da ideia da operação. Essa abordagem leva o trader a adotar uma postura mais conservadora para a operação, ou seja, a expectativa de que o mercado reagirá a partir dessa área. Em uma situação assim, supõe-se que o trader tomaria medidas para encerrar a operação. Para estabelecer uma relação risco-retorno adequada para a operação, é possível usar a distância entre a entrada e essa primeira área de suporte ou resistência. Vamos ilustrar essa abordagem com um exemplo. Digamos que você queira realizar uma venda no fechamento de um padrão de candlestick pin-bar de baixa, com uma ordem de stop loss acima da máxima deste pin-bar. A primeira área de suporte ou resistência é usada para avaliar um valor de recompensa conservador para a operação. Nesse contexto, essa região representa o risco da operação, enquanto esta representa o potencial de recompensa. Ao comparar as áreas com base na abordagem da primeira área de suporte ou resistência, percebe-se que a configuração está resultando em uma proporção de risco-retorno próxima de 1 para 1. Embora o mercado tenha caído um pouco, além da primeira área de suporte ou resistência, isso não é relevante, pois a saída conservadora ocorreu exatamente nessa área. É importante destacar que o problema geral que os traders frequentemente enfrentam com essa abordagem é que a primeira área de suporte ou resistência geralmente não está suficientemente distante para resultar em uma relação de risco-retorno de pelo menos 1 para 1. Caso você se depare com uma situação semelhante em que a recompensa seja menor que o risco, é aconselhável evitar a operação. Agora vamos explorar uma abordagem alternativa que oferece um pouco mais de flexibilidade aos traders. Essa é conhecida como a abordagem das áreas principais de suporte ou resistência. Em certas operações, um trader pode estar confiante em um movimento mais substancial, além da primeira área de suporte ou resistência, possivelmente devido à robustez da configuração, o que, idealmente, se traduziria em uma proporção de risco para retorno favorável. Nesse caso, o trader calcula a distância entre a entrada e a principal área de suporte ou resistência, que ele antecipa como significativa. A principal área de suporte ou resistência pode ser a primeira área de suporte ou resistência ou até mesmo uma área importante futura, mais distante, indo além das áreas menores de suportes e resistências. Vamos usar um exemplo para ilustrar essa abordagem. Aqui, o trader está olhando além da primeira área de suporte ou resistência, considerando a mesma configuração e plano de negociação. É notável que a área de recompensa agora é claramente maior do que a área de risco, resultando em uma proporção de risco para retorno superior a 1 para 1. No exemplo, o mercado de fato alcançou a principal área de suporte ou resistência, o que teria favorecido a segunda abordagem. A vantagem aqui é uma proporção de risco para retorno mais realista, levando em consideração as próprias expectativas do trader em relação ao resultado da operação. No entanto, isso também requer um julgamento sólido por parte do trader. Para traders menos experientes, isso pode ser desafiador de alcançar, já que normalmente se espera que cada operação seja altamente lucrativa, principalmente devido às emoções, em vez de evidências concretas, baseadas nas condições de mercado predominantes. Para estes traders, seguir tal estratégia frequentemente resultará em proporções de risco para retorno artificialmente atrativas, mas de pouca serventia. Então, como é possível determinar a proporção de risco para retorno que se adequa ao seu estilo? Como orientação geral, seria sensato que traders com menos experiência iniciem com abordagens mais conservadoras em relação às proporções de risco para retorno, conforme demonstrado pela abordagem da primeira área de suporte e resistência. Com o decorrer do tempo e à medida que ganha experiência, você pode considerar adotar a abordagem avançada das principais áreas de suporte ou resistência para uma avaliação mais realista. Embora não haja uma fórmula mágica para descobrir a proporção de risco para retorno perfeita, um bom ponto de partida é analisar sua taxa de sucesso. Antes de esperar que sua proporção de risco funcione a seu favor, é fundamental confirmar que você consegue obter vitórias com frequência suficiente
para, eventualmente, alcançar a recompensa potencial. Por exemplo, adotar uma proporção de risco de 1 para 1 significa que seu potencial de lucro é igual ao potencial de perda. Isso só será eficaz se você estiver correto pelo menos a metade do tempo ao longo do histórico. Vale ressaltar que uma proporção de risco para retorno de 1 para 1 não tem significado absoluto e depende dos resultados esperados de cada operação. Portanto, é mais sensato utilizar uma estratégia que possibilite o cálculo de números realistas, mesmo que isso signifique evitar certas configurações de operação devido a uma baixa proporção de risco para retorno. Uma abordagem saudável é evitar o excesso de otimismo ao entrar em uma operação. Um equívoco frequente cometido por muitos traders é selecionar um nível de retorno, ou seja, um alvo demasiadamente distante, ou utilizar um stop loss excessivamente curto, apenas para criar uma proporção de risco-retorno maior. Entretanto, isso traz consigo uma série de problemas e anula todos os benefícios potenciais da proporção de risco-retorno. Em primeiro lugar, frequentemente o preço não alcança os alvos excessivamente otimistas, levando à perda de lucros. Em segundo lugar, o preço aciona o stop loss conservador e então continua em direção ao nível de lucro inicial, deixando você com nada. Nesses cenários, o trader cria a ilusão de uma operação potencialmente lucrativa. Muitas vezes, os traders utilizam um alto potencial de risco-retorno para se convencerem a entrar em operações nas quais não deveriam, utilizando a possibilidade de grandes lucros como desculpa para burlar suas próprias regras de negociação. Antes de iniciar uma operação, tire um momento para pausar e assegurar-se de que definiu suas ordens de forma realista, baseada na ação do preço, sem infringir suas regras. Lembre-se de que a proporção de recompensa deve ser determinada pelo contexto do mercado e deve ser ajustada de operação para operação. Traders frequentemente tentam atalhos e regras fixas para suas ordens de alvo e stop loss, na tentativa de obter a mesma proporção de risco-retorno em todas as situações. No entanto, a maneira como você coloca suas ordens de lucro e stop deve variar conforme o contexto do gráfico. Caso o preço esteja prestes a alcançar uma área de suporte, considere definir seu alvo de lucro antes desse nível, reduzindo a chance de o preço não alcançar o objetivo. Quando o preço se encontra próximo de uma área de resistência, é possível definir seu stop do lado oposto, criando uma barreira adicional entre o preço e o stop. Manter sempre a mesma quantidade de pontos para o stop pode rapidamente causar problemas se você não levar em consideração suportes, resistências e outros fatores do gráfico. Ademais, ao não ajustar seu alvo de lucro com base no gráfico de preços diante de você pode facilmente cometer o erro de posicionar a ordem em áreas estrategicamente inadequadas ou difíceis de alcançar. Em vez de utilizar uma proporção de risco-retorno fixa, com regras determinadas para seu stop-alvo, trabalhe com o limiar da proporção risco-retorno e ajuste suas ordens com base nos gráficos de preços atuais e no contexto do preço. Como sempre, se você obteve algum conhecimento novo e encontrou valor no nosso vídeo, deixe um like para demonstrar apoio, inscreva-se em nosso canal e olha só, participe da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Até a próxima!